Opa. Vou correr, vou partilhar rápido. Vai para desligar uma chamada. Vai arrancar a coisa para ali para fogo. Pá. A gente está indo eu direto. Ai, Deus, pá. Vou partilhar o mais rápido possível para não poder repetir a coisa. Está na crime essencialmente. Ai, Deus, pá. Fogo. Vou desculpar, vou tentar partilhar o mais rapidamente possível para não voltar rápido. E ligar, vai para desligar a chamada. Vai arrancar a coisa. Vou desculpar, pá. Vou desculpar. Vou desculpar, pá. Muito bem, para um volta rápido para cá por aí, tomar vosso tempo. Vou desculpar. Ai, Deus, pá. Vou estar por aí, porque eu penso que eles estão ligados, é por ir em cada por culpa eles tudo hora. Porque eu penso se alguém olhar em cada liga, e dire coisa. Muito bem, nós temos aqui número suficiente para continuar. Não papel crime essencialmente militar. Célio Belo, Nhara Mangarano. Nito beleza, Marcelo. Boa noite para você tudo. Não papel crime essencialmente militar. Acontece que é tribunal que cá por existir, que cá por importa juiz. Karen Silva, boa noite para você tudo. Vitorino Mendonça, vou entrar rápido. É tribunal que cá por importa juízes, nem cá por existir, porque faz de uma forma ad hoc. Guintes que falaram com promotores militares, na regra, promotores militares e guintes que militar de carreira. Para ver como tribunal militar, lei de Chalpe criar para resolver problemas essencialmente militar, para ver como é com sensibilidade militar. E com sensibilidade militar, é como a lei de Chalpe só para resolver crime essencialmente militar. Porque aconteceu uma guerra, porque guerra tem tribunal militar na regra, e está estabelecido na regra. Por exemplo, nada vou só exemplo. O papel tribunal de Nuremberg, que criaram na Alemanha, e criado pós Segunda Guerra Mundial, e tribunal especial. Mas está falando também tribunal internacional naquele aspecto, porque independentemente do crime de guerra só, que tudo aqueles que beligerantes que envolviam na Segunda Guerra Mundial, entendido como é cometer crime de guerra da tempo da Alemanha nazis, que o tribunal tem jurisdição de Nuremberg, tem jurisdição para julgar aquilo. Mas eu estava lá, mas julgar agora e acaba. Então continua a manter, que o tribunal, por exemplo, de Nuremberg continua a manter. Porque o problema aqui há 100 ou 200 anos, apanha mais tudo criminoso que estava relacionado com aquele crime de guerra da Alemanha nazis, ele aqui tem que ser julgado. Porque por levar para julgar na TPI e que? Tribunal Penal Internacional, que nasce sob égide de Convenção de Roma. Convenção de Roma, e novo ainda, ele no 1992, 92, por aí. Convenção de Roma, e novo, que estabelece o tribunal que está na Haia, Tribunal Penal Internacional. Então, boca por ele, toma quem comete crime na Alemanha nazis, para julgar na Haia, que o tribunal está tornando incompetência para razão de matéria. Quem tem que julgar, tanto em termos de competência territorial, e tem que ser o tribunal de Nuremberg. É como a DK querer, e está parece inativo, porque cá tem a grande coisa para você, mas continua a existir. Porque o tribunal que faz isso aqui, coisa. Ora bem,
É tribunal que existe, se só entende como assim que tem que perseguir se aliados. Simplesmente entende como tem que selecionar juízes, tudo que pode tirar e mandar cortar vencimento, e mandar de novos juízes, e mandar fazer, e tem que julgar domingos a todo custo. É contar com incompetentes só. O que é que acontece? Aos, vamos para mais resumir, para cá por aí, indeiras laica, para cá por aí toma bom tempo que eu. E parece acordo que sai do Supremo Tribunal. Acordo que sai do Supremo Tribunal. Que declara que o tribunal incompetente. Se é fundamento de acordo anti-decisão, tudo baseado na lei. Para já, tentativa de golpe de Estado está plasmado no Código Penal. O golpe de Estado está plasmado no Código Penal. O porquê que mandei de interesse ficou para levar para o Tribunal Militar? O levar para o Tribunal Militar é que o verdito bonega. É mandar para largar Kyongo bonega. Vou mandar o parente, como é que chama, Yoba Mbalo, que e fula de colda. E tem na casa que compor lá. Porque não está já, ele can chica colda. Então, e manda Yoba Mbalo. Casa talvez não fica, só está no território senegalense, por fica para si filhos. E manda para colda. Aliás, para Yoba reti sentença e nega. Bachongo fica lá, minha morre por isso aí. Quando eu falo que se socorro, e é próprio gente que não tem que criticar, que se socorro em bala. Gossi, não camba para caso 25 de outubro, que falaram com o domingo, se para tentar de golpe de Estado. Se socorro em bala, tribunal pronunciar que juízes, que o próprio promotores têm que ser os militares que juram a bandeira. O que por fazer importação de juízes para o tribunal militar. Uma matéria sensível, essencialmente militar. Quem consegue sensibilidade militares é comandar lei abre brecha para criar um tribunal especial para julgar crime essencialmente militar. Um militar que está fardado e sai, vai dar tiro na casa de Carlos e põe Carlos que tiro. É capaz de estar fardado que está julgado no tribunal militar, está julgado no tribunal comum. Um militar que está na coisa normal e sai e vai assaltar um carro apanhado e matar alguém e que está julgado no tribunal militar. Que crime que está na Código Penal está julgado no tribunal comum. No tribunal militar, como é que explica hoje? Só que essencialmente militar, ou seja, crimes de guerra. Não que está perante esse, é decidir, leva caso para lá, e põe entre medidas de coação, e faz que tudo 30 por uma linha. O que é que aconteceu? Hoje sai veredito. Tribunal dado como sendo incompetente. Que incompetente? Porque é crime essencialmente militar e fundamental, muito bem na fundamentação. E assim significa como tudo que medidas de coação que por contra o domingo vai dar na Wanda, tudo cai para terra. Agora, nós sabemos como é que a Bissau está. Nós sabemos tudo como é que a Bissau está. Como é que a gente está perseguido, como é que a gente está perseguido. É como daqui a linhas de base. E que é muito interessante a base aqui, para ver que é. Porque nós falamos como alcance cognitivo, limites de um tribunal e está acaba só para decidir dentro da lei e que puntado. Tribunal que tem competência de orientar alguém como é que pode fazer. Uma vez que acordam declarar tribunal como sendo incompetente e acaba e declara como tudo atos que praticar e tem nulidade insanáveis, trabalho do tribunal acaba lá. Tribunal que pode orientar eles
que outro tribunal tem que fazer que diva? Porque que aquela que pergunta que o tribunal faz. O tribunal perguntaram sobre questão de competência em razão de matéria. O tribunal vai responder como? Que tribunal militar que falaram? Incompetente em razão de matéria, porque tinha só que julgar crime essencialmente militar. E que mandaram para pronunciar, para falar como esse que tinha que levar para outro lado, esse que tinha que levar para outro lado. Mas não compreendi, Guiné, supapia tudo, o tá tendo problema. Não compreendi aquilo. Mas que é que me estive da voz, sobre a voz? E para não conta no Patrícios, gente também se fala com uma panca papel, mas tá papel limpo, não tem problema, de uma questão de raça, desde já com som que não fazer, dia que mandinga que não perseguir, não papel mandinga, dia que fula, não papel fula, dia que mancai, não papel mancai. Simplesmente, punta, e de quem que está interessado para manter a daba na prisão, uma vez que no Corte Supremo, será que não falei isso? É mentira. Ninguém gente me manda falando como na bastidor, se joga que tá panteles, a mim cana certa aquilo. Quem que tem responsabilidade para cumprimento de ato do tribunal e que mesmo gente que está na Bissau, corre que falar para aprender domingos, está tendo todo o cavalo em disposição para aprender. Se vai para buscar daba, está tendo tudo coisa à disposição, que se socorro está bem. E que mesmo gente que tem probabilidade, se tem medo, vai abrir coisa. E pede a prisioneiros ainda e abre porta, porque o tribunal abre as portas, para sair e vai para casa. Ora, com um ato desse dado, a experiência que tem para vários julgamentos que eu assisti, como participar nele, ora, com um tipo de ato dado, ora, que não tem, lembra um cliente que não tem, o que é eles, é bem eles três. Um crime um bocado violento, um cara por isso para questão de segredo de justiça. Vítima, que se confundir não, que dia como é que vai ser? E tentei libar um som diante do juiz, e falar como é próprio que durang é escamatim, que se é doce, assim. Logo, o juiz manda simplesmente para deixar a paz. O julgamento acabar e vai ser. E que arriba na van para IPL, para estabelecimento prisional de Lisboa. E vem logo vem ter comigo. E falando, doutor, me falando, mas buscou roupa. Falando, não, deixa aqui roupa, que não tem ali, acaba sabendo, apanha caminhonete lá, se tira, não vai na Polanda. Se é assim por mim. E falando, é por mim, mulher de ideia. E vai na logo, tribunal de chapa, essa aí, que arriba na van. Que vem nele para arriba para IPL, nem para buscar roupa, acaba sabendo, não provai para buscar coisa. Me se punta vos, se o tribunal da advogado notificado, o porquê que manda porta de prisão que abriram? Porque que manda autoridades têm medo de deixar a gente pensar se contra é dado como ato que o tribunal pratica inexistente, nulo, insanável. Bom, às vezes existe confusão entre nulidades insanáveis e insanáveis. Por exemplo, não era vou um exemplo mais fazer. Eldemir Barreto Faria, não aproveitar logo falar vos, homem forte de quintal, essa não enquila com, quintal não funciona, é na estrada que bateu niqueca, e nem com, gente trabalha essa ano, que eu vou passar no quintal e está a organizar eventos muito importantes e bonitos. Eldemir Faria fala como é que é notificado. Então, nós estamos perante sessão de audiência de julgamento. E fala de como ele quer receber nenhum tipo de notificação. Então, olha, hora que o julgamento não é para a não tem aqui questões prévias. Daqui até apontou, o que tem nada de apoio? Não tem nada de apoio. O que tem nada mais, nada requerir? Não, que tem nada para requerir. Aponta aqui outro lado também. Não, nada de apoio, não. Nada para requerir, não que tem. Então, Eldemir falou como não, Eldemir Faria falou como é que receber notificação. Advogado Palê de Brahman Jai falou como não recebi, que outro falou, não quero receber, teria mandado para a direção errada. O tribunal
tá punta voz, é fácil. E aí? Se que coisa por de nulidade? Mas, se advogado, seta como julgamento por continuar mesmo assim, porque se vê como é fácil, também com a área de direção. Não está falando que nulidade e sanáveis, logo e tratado, logo que lora. Mas o que fala como nulidade e insanáveis? E se não for como que coisas tudo esteja nulo. Competência para razão de matéria e nulidade insanáveis. Competência para razão territorial e nulidade insanáveis. Julgamento, por exemplo, mesmo para razão de Jauri, que aqui se vê como a primeira instância até julga até 30 mais 1%. Aqui até 30 mil, que a partir de 30 mil com 1% e tem que vai para a segunda instância. Se terminar a primeira instância vacil, está também nulo. Não se vão perceber. Então, tudo ato que esses decretava dava na prisão de domingos, prisão de coisas, tudo está nulo, porque o tribunal que tem a competência para decretar. Que os juízes param de existir. Porque os juízes têm só efeito se o tribunal existe. Então, tribunal, instância, está como é que eu falou, extinguido. Instância que existe. Uma vez que instância que existe, isso significa como? Que medidas que o juiz aplica e deixa também de existir. Aquilo que a acordo do tribunal fala. Simplesmente tudo que você disse existe. Que falava ontem como domingos que por fazer isto, domingos tem na prisão, que essas, tudo para de existir. Porque quem que aplica que medida e tribunal que é reconhecido em termos de competência material. E para de existir. Ou seja, que tribunal que existe? Porque ele tinha que julgar crime essencialmente militar. Golpe de Estado, que é crime essencialmente militar. Não pensa como vamos fazer você entender mais ou menos. Não vai um bocadinho pedagógico, um bocado forte academicamente. Mas pensa como eu vou entender aqui em Gervásio. Não está bem só simplesmente vai vir blá blá. Também se eu aprender um bocadinho. Não pensa vou querer entender um bocadinho. Instância já extinguido. E que existe tribunal. Tudo medida que instância mandava para observar e deixa de existir. Depois o juiz vai ainda mais ter papel nulidade insanáveis. O que poderia reparar e deixa de existir. Agora, existem fatores de medo. Daqui para coisas que vêm para trás, ele é fator medo. Mas tudo está claro. Medida de coação, de domingos, de daba na mala, que essas gente que aprenderam, tudo tem que abrir a porta para sair para frente. A responsabilidade cabe ao atual comando militar, todo de boa noite, a partir de Nova York. Responsabilidade cabe ao comando militar. E cá para mim se falar com a e se socou a caceta, e cá se socou. Se essas que tiraram até mais tarde até amanhã, e cá se socou. E comando militar que nega, e cá se socou. Vou parar e abaixo fala se socou. E comando militar que caceta, porque comando militar, hora de cumprir coisa, vai rapidamente, vai aprendeu. Por que a comandante desse comando militar, a botar crimes, que como e regime anterior, que bem não próprio limpo na coisa de sedial. E falei eles como para libertar tudo que gente que falaram como, porque hora quando fala de subversão da ordem constitucional, e ruptura que queria, que regime anterior. Tudo prisioneiro que faz botar políticos, botar largar, não falar de criminosos. Mas tudo que prisioneiros políticos, botar largar. Como é que é possível esses teos, mistita para sol que pinéria, e fala me se mostrando como eles que não mandam, mas que conseguir teos largar prisioneiros que prenderam para o regime anterior, prisioneiros políticos. Agora, se não vem de acordo do Supremo Tribunal, não can chegar de sair da matéria, esse não continua a jogar bosta na cara. Se você está vestindo boas calcinha, e está a boa horário que você tem que bater, está bom minguer, você sabe como é que você faz isso, não tem nada a ver com aquilo. Se há até rianta, boas calça, boa ser homem, então homem, a você sabe como é que você faz aquilo. Mas esse tema que não vem todo dia, existe acordo que tem que ser cumprido. Para aprender domingo, está sendo rápido. Para buscar balanta somente na calabouço rápido. La hora está, vai fazer uma coisa como
Mas Samuel Fernandes, Badinis Nkada, Bazé Pogna, Baqueza, tudo está ser operacional, para buscar ser parente, para meter na calabouço. Alá, e sai acordo, normalmente que fala com uma palavra aqui em estudo. Não, eu vou continuar a vestir o fio dental. Tá vendo? Você que Gervásio Silva Lopes, pensa que um papel suficiente. Passa só para entender que você aqui coisa toda mentira, como domingo sina papel, domingo assim mentira. Vou falar como Gervásio Silva Lopes manda desafio a você. Vou mostrar onde é que domingo assina e vou exibir no que documento, vou mostrar para a gente só como é verdade. Tudo é mentira. Você está frustrado, está tudo a salamalecados. Tá bem? Pero mais um foi boa uma coisa. Não preparou uma grande na Lisboa. Então, não tenho que agradecer para Fernando Assis, não pedir voz. Gente da Nina, vamos ajudar na contribuição que plano repente, que o nome desses, Ana, eurodeputada, como é que o nome aqui outra senhora também, eurodeputada, Francisco Assis, domingo assim, é mentira, vou falar ele como Vacilo Lopes manda desafio a voz. Vou mostrar. Desculpa, está um pouquinho agressivo ali. Não tenta agradecer-lhes para que é fazer para Guiné-Bissau. E não foi boa sorte, uma coisa pensar aí. Desculpa, pensar. Não mama, não mama, não parente, não mama. Não deco do. Não mama, irmãos. Desculpa. Se um bebê de longe, se nunca vou mamar. Não vou ter que ir para um pouco você. Caro presente. Desculpa. Desculpa. Amélia Costa Jai. Vou fazer de móvel. Branca aí. Pode. Bom. Lúcio da Silva Gomes. Senhores jornalistas, não me sirva só saciar a curiosidade de consumidores ou utilizadores das outras plataformas e ouvintes também, curiosos, na necessidade que é que passa? Aconteceu naquela circunstância em que não constituinte engenheiro Domingos Simões Pereira se advogado não ha utilizado 6 celas para poder viajar para Portugal e fazer tratamento médico. Bom, primeiro para falar como e também corrido de lei claro, né, parte, quer você estar preso preventivamente ou você estar preso não cumprir propriamente sentença de condenação, mas se ouvir padecer de qualquer enfermidade doente, lei está falando de suspender o cumprimento de que pena pode tratar. A PIA, a justiça também tem parte humanitária. Nunca precisa de ter alguém morto. Aliás, tem um princípio da fala preferir de ter suspeito em vida ou criminoso em vida de que ter inocente morto. A base desse princípio. Está falando como tudo que, por mais que alguém cometa crime, mas se é doente e merecido vai tratar, depois fica bem julgado. E foi isso que aconteceu.
não requer bem em tempo, sem caos. Não conta com uma engenheiro mesmo se mais período vai fazer tratamento médico ou controle médico, melhor dizendo, desde o mês de fevereiro. E que eu consegui bem para razões que eu não sei. E ficharam, depois mais tarde transferido para a residência, mantê-la cercado, mais de 30 homens armados, e que eu pude sair, que eu pude fazer nada. Finalmente, e chegaram à conclusão que deve saber que na área judicial vai fazer controle médico. Só que passa um dado muito estranho, né? Um dado muito curioso. Pensa manga de jornalistas não questionar, manga de juízes também não questionar. Se o juiz decidir suspender prisão preventiva para razões de saúde de engenheiro Domingos Simões Pereira vai tratar, tem isso correto, tudo bem? Agora, qual que base legal de falar como é que pode fazer nenhuma atividade política durante 90 dias que não está ausente do país. Se acompanharam para a polícia. Vê quê? Para o tribunal proibir alguém de fazer atividade política, agora que julgado e condenado, sentença transitada em julgado, e se não cumprir a pena, porque a pena de suspensão da atividade política e acessória, a pena principal como por condenado, pena de prisão. Acessoriamente, se é bom político, ou cometer crime no exercício da atividade política, está falando que se proibir exercer simultaneamente que a atividade política não pode fazer. Mas que caso, não sei na fase de investigação. Alguém está preso preventivamente. Vai falar suspeito. Quer falar? Para poder concluir a investigação, porque eu falo como assim, se não se casa e não perturba a investigação, ou e tem a tendência de fugir de justiça, como é no tribunal de casa para pôr parcelas. Quer dizer, mas ao mesmo tempo eu acho como podia mandar para Lisboa, você vai a Lisboa e ganha fuzil de prisão. Se na casa ali, fala como você segura por ele fuzil. Ou fuzil de processo. Como andar para Lisboa, se acompanhar para a polícia, se me se fuzil, eu vou sentir a própria. Essa tenta como é tão grande essa gente, só vê como fala como A justiça também tem parte monetária. Legal de falar como é que pode fazer nenhuma atividade política durante 90 dias que não está ausente do país. É que pode. É bem de quê? Para o tribunal proibir alguém de fazer atividade política, agora que julgado e condenado, sentença transitada em julgado, e se não cumprir a pena, porque a pena de suspensão da atividade política e acessória, a pena principal como por condenado, pena de prisão. Acessoriamente, se é bom político, ou cometer crime no exercício da atividade política, está falando que se proibir exercer simultaneamente que a atividade política não pode fazer. Mas que caso, não sei na fase de investigação. Alguém está preso preventivamente. Para poder concluir a investigação, porque eu falo como assim, se não se casa e não perturba a investigação, ou e tem a tendência de fugir de justiça, como é no tribunal de casa para pôr parcelas. Quer dizer, mas ao mesmo tempo eu acho como podia mandar para Lisboa, você vai a Lisboa e ganha fuzil de prisão. Se na casa ali, fala como é que eu só segurei por ele fuzil de prisão, ou fuzil de processo. Vou mandar agora a Lisboa. Lá não tem a condição de fuzil de justiça. Isso não dá boa, né? Algum coisa acaba de ser. Segundo coisa acaba de ser, cima que não fala atrás. O corpo de juiz de instrução criminal determina o que é alguém deve fazer, o que deve fazer. O valor só vai atrás. O cabo bem. Por que é condenado? Condenação que também dita se de exercer atividade política vai ficar política. Não vai chegar nada. Essa é uma coisa muito estranha. Um terceiro dado estranho, que não falava de agora como é processo, e tudo menos judicial. Um processo político. O que é que não fala assim? Porque não tinha conclusão, ou é facto que aconteceu que está dando razão de como nem juízes ou magistrados que não atuam nesse processo. É que tem nem domínio, nem controle do processo. Você vê o que é? Foi ver? No despacho de juiz, e que fala, engenheiro Domingos Simões Pereira tem que sair de cela diretamente ao aeroporto. Está falando.
E fala só, e tem 90 dias, ela trata. E cada tratamento, periba, depois ele vem repressão, medida de prisão preventiva que aplicar. E que é por aqui estranho, de falar que a prefeitura atividade política, alguém que nem sequer fica julgado ainda, a bolsa era dita de pena, que equilíbrio faz, que equilíbrio faz. É que, domingos, engenheiro Domingos Simões Pereira sai ontem de Sela para o aeroporto. Coisa que o juiz que determina. Mas alguém determina PC assim. Isso é. Isso significa como ordem bem. Ordem superior. PC começa a sair de Sela para o aeroporto. Então não vai se casa para lavar, para trocar, para arrumar, para começar para o aeroporto. Nada. Sair de Sela para o aeroporto. Mas que aquilo que o juiz determina. O juiz determina só como ele pode sair 90 dias. A operação não deixava pouco mais. Homem, o companheiro, se deixa outro homem, está ditado. Não está como tudo é ministros do governo de coisa. Se isso atende tudo como um petelido, assim, é que está de tomar decisão para essa cabeça. Homem, dia que tem, diz, homem, o companheiro está ditado. Mas é que se isso está por gajos, palácio, está ditado. Não está tudo como que atende, tudo como um petelido, assim. Tudo é ministros, assim, membros do governo, assim. Deva coisa assim, tudo. Tanto horta tem que nem adiante, que está querendo ir a real atrás. Assim, tudo homem que certo aquilo. O cara tem nunca decisão. Está tudo feminizado. Homem assim, que acaba ali, porco, ser o porco, o companheiro homem. Para ver como ver aquilo acaba ali para o homem. Então é assim, está tornando assim, tudo está feminista, assim, não vai ser assim. Não sabe como é que atende tudo. Eles tudo membros do governo da parte do regime. Atende tudo como um petelido. É que tem decisão. Ordem está vindo de fora. Trata ele. Mas quem mora que vem da ordem, de acabar esse caça para lá para troca para um. Tem que sair de céu para o porto. Isso significa nem juízes ou magistrado em geral, eles tudo em geral, que não estão dentro do processo. É que tem domínio nem controle daquele processo. Porque ninguém que pula da ordem, que o juiz que determina. Mas alguém daqui ordem e cumprido. Mas é juiz que determina para que não despacho de juiz. Bom, essa pensa, é só para os ouvintes olhar, é perceber como. E afinal, eu não tenho razão como é processo, e tudo menos judicial. É um processo puramente político. Não ganha tanto papel, não papel 1000 vezes. Primeiro, eu não repetir, juiz que tem controle e domínio do processo. E tem determinado uma coisa, para ali fora e está decidido totalmente diferente. Ali exemplo ontem, claro, não falei disso, esse processo político que é judicial. Por si judicial, primeiro nem cá não pode como domingo que de exercer atividade política durante suspensão de pena, de prisão preventiva. Aquilo é essa competência. Aquilo é competência de juiz julgador, a hora que o julgador é condenado. E está aplica aquilo como uma medida necessária. É essa competência. E pula, tanto é que está na base legal para fundamentar qual. Se vou perceber a coisa que se despacha, é que cita aqui artigo que não fala domingo proibir fazer atividade política. E cita só artigo que fala com prisão preventiva fica suspenso, que lá está na lei. 164. Mas nada é que cita. É o processo penal. Portanto, esse é um exemplo, também dá-nos razão, afinal. Sempre que nós reclamamos, outro dia de poder ter dúvida, eu penso a dúvida dissipar a partir de onde como. Esse processo, quem não conduzir, isso é fora do tribunal. E que aqueles que estão dentro do tribunal não olham. Que magistrados de promotoria ou juiz de instrução criminal, e que eles não conduzem. Quem não conduzir o processo, isso é fora do processo. Você referiu aqui de concreto? Diga? Você referiu aqui de concreto? Não é estranho, por boia. O juiz fala uma coisa, para ali fora e decidir o que o juiz quer falar. É estranho. Mas, rapaz, na punta, jornalista, é hora que assim só coita punta, gente. Que é uma quando punta aqui, membros do governo, eles tudo, que é uma letenda com mompeteliros, assim. Cara, gente que não era bananca de lado, assim. O eles tudo até já que mompeteli, anas na banca de lado. Punta eles que é eles tornam feminizado, que é que anca trabalha. Igreja. Por isso a igreja, vai, não. A mim está falando de mim, tem que sair de cela. Você não quer dizer, pode estar, vai cá, ela vai, muda roupa, ir uma semana, e como você vai. Mas os caras.
Outra novidade que não tem para falar vos. Sempre não falar e não cansa falar. Como o Tribunal Militar ou Tribunal Superior Militar tem competência de julgar esse processo. Que é que não tem competência de julgar esse processo? Porque primeiro não trata de um civil, engenheiro Domingos Simões Pereira. Não trata de um deputado da nação. Não trata de um presidente da Assembleia Nacional Popular. E para crimes de titulares de cargos políticos. Nessa condição, ele pode julgar só, mas só perante plenário do Supremo Tribunal de Justiça. E que qualquer tribunal, nem tribunal comum, muito menos tribunal militar. Segundo motivo, não trata de um deputado que contrai de imunidade, que deve ser o caso, Terceiro motivo, engenheiro Domingos Simões Pereira, civil, ele é militar, ele pode julgar no tribunal militar. Quarto motivo é que é o próprio tribunal militar que até julga crimes que são militares e que até julga crimes comuns. E crimes militares estão cometidos por militares. E o próprio Código de Justiça Militar fala, se excepcionalmente um civil pode julgar no tribunal militar só no período de guerra. Apesar de não caçar na paz total, mas também, é verdade, não caçar também na guerra. Portanto, ele tem uma condição de julgar. Quinto motivo é que crime de alteração da ordem constitucional ou atentado contra a segurança de chefe de Estado isso é regulado no Código Penal. E quem tem no Código Penal são esses instrumentos de trabalho e Tribunal Comum. É Tribunal Comum que não conhece. E que é Tribunal Militar. Tribunal Militar tem também esse instrumento de trabalho que está chamado Código de Justiça Militar. E você pega o Código de Justiça Militar, porque não olha nada do Corpo de Estado ou atentado contra a segurança do chefe de Estado. Ouvir a chefe de Estado. Tudo separado no Código Penal que aplicado ao Tribunal Comum. Portanto, materialmente, o Tribunal Militar é incompetente. Em termos de sujeito processual, mesmo o Tribunal também é incompetente. Sujeito porque é deputado e presidente da Assembleia e civil. Por essa razão, o Tribunal é incompetente. Então, eu tenho 4 razões que eu tenho a conclusão que o Tribunal está tendo competência. Ou seja, o Tribunal Militar está tendo uma competência. Nem do domingo, muito menos, para fixar outro tipo de medida, tipo eventual acusação ou julgamento. Mas isso não forja agora, não conta de ser. Boca tem competência para se virar o processo. Vou remitir para o Tribunal Comum. Não manda manga de requerimento. O que é que acontece? Finalmente, ontem, o Supremo Tribunal de Justiça, através de advogados do general Daba Nawal, porque eles emitem um requerimento, ou seja, emitem um recurso para o Supremo Tribunal. Como você vê, o general Daba Nawal, emitido mais primeiro que tinha normalmente, atos de ser advogado são mais avançados do que de nós. Emite requerimento DINA é que apreciado. Finalmente, acaba de apreciar ontem, na Câmara de Crime do Supremo Tribunal de Justiça, de que determina como Tribunal Militar Superior, ou se eu falo Tribunal Militar em geral, que tem competência de conselho de matéria, porque matéria aplicável ao Tribunal Comum e que a matéria militar, portanto, é ordenada para anular processo nesse todo. Felizmente, a OSS quer notificar advogados de general Daba Nawal do conteúdo do acórdão. Você pode partilhar com você. Não tem qual de que anula o processo. E ordena, havendo outros atos que podem salvaguardar dentro do processo, que está remetido para o tribunal. Se quer dizer nenhum ato que é remetido, o processo tem que anular nesse todo. Tudo, insanável. Finalmente, falar final, e tendo homens e mulheres na justiça, que está pensando direito. Bom, para cá, acabei de só para que agora terá doutor Ndeki. E vai para parte do tribunal, ela que explica boa banha. Explica boa boa se na parte da corra. Porque ora que fora como é,
E me explica vos como é que nulidade por ser sanáveis. Mas o tribunal falou como nulidade insanáveis. Quer dizer, irreparáveis já. Naquele aspecto. É isso que o doutor fala, liberdade. E questão de, às vezes, e existe que parte que até salvaguardar, por gente que você com essa matéria. A salvaguarda que parte vai do uso de violência. É como de remeter, mas normalmente se papel tribunal comum. Até que por cá, e por papel tribunal comum na parte de fundamentação. Mas na parte de decisão, e por papel, mas aqui papel de nulidade insanáveis. Que incompatibilidade, aliás, incompetência para razão de matéria do próprio tribunal. E cabala, aquilo que pergunta está. Agora, que outro tribunal que era papel dele? O Supremo que tinha nada corrente, que aqui aquelas professores que tinha que fazer. Mas, ao mesmo tempo, daí que sai mal, porque é o que o doutor Ndequira falou vos, porque que conta calquiatos que elas podem fazer e que ficar assim. Ou seja, uma vez que esclarecer, a não tem só que volta, não fica aqui nulidade insanáveis. Tudo ato que praticado e vai para a terra e acaba. Doutor Ndeki, continua. Manca nunca. E aplica a lei. Alguém perguntava já, justiça politizada, não fala não. Se não fala assim, não é junta tudo, gente. Outros policiais até entregam essa cabeça a políticos, outros negam. E aqueles que mantêm digno, é mesmo dignifica a justiça. Finalmente acaba de decidir ontem. E decidir ontem é dar razão aqui que não fala Bertina, tribunal que é competente, tribunal que não é tribunal, aliás. Perante qualquer intervenção que eu tenho oportunidade de ter, não tem que repetir sempre o tribunal que é competente, tribunal que é competente. O dia que tenta que sabe, tribunal que é competente até chamou o bota bem. Claro. E a autoridade, qualquer maneira é a autoridade. Se chamou o bota bem, tem que ir para a autoridade. Depois, e como você tem que declarar incompetência? A não recriar, e não opera para declarar. Mas pelo fato de não guardar a decisão, ele é que está dando o direito e não recusa dar a responder uma autoridade, sobretudo a autoridade judicial. Essa parte de desobediência à autoridade, ele é que manda não está a cumprir. Mas sempre que não chega na audiência, ele está sendo sempre uma questão prévia com eles. Antes de não entrar na qualquer discussão, ele é a primeira questão que não está colando. A não pede respeito à autoridade. Mas não conhecemos como competente para se vir em matéria. Não tem competência. Isso na lei, vou ler, vou não ler uma boa, não tem competência. Ignorar. Finalmente, o Supremo acaba de dar razão. Que tanto não falei gente na rua, é dar razão ontem. Felizmente, é de manhã, é notificar advogados de outra parte, como o processo fica definitivamente nulo. Ou seja, o processo acaba a partir da hoje no Tribunal Militar. Domingo continua como o bacalhau. Estamos em delírio. Bom, sério, não é para resumir em português. Assim, muito bem partilhando. Gente de coisa na ligadeira, RTP África, cultura. Não cavalei, porque gosto não vai para pequena RTP África. Esta na ligando ali. Na ficha negócios ali, não tem que vai, está lá fora, não tem que vai para pegar direto até a África. Está bem. Gine. Agora, como o castelo de areia, com zona desmorona, o castelo de carta, e está sendo rápido. Você que se socorre. Se socorre, você que mate lá. Desculpa. Tornei, muito obrigado. Você. Não foi você que enviasse, não pude ouvir. Como é que a pressão vem de lá? Pressão vem de tudo lá. E que a pressão sim. Pressão vem tudo. Não tem ninguém para agradecer Francisco Assis. Dirigi na semana passada um apelo ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que conhece muito bem a situação na Guiné-Bissau por variedíssimas razões, apelando uma intervenção firme e consequente. Me explica a voz, porque aqui ontem que se só qualquer Nações Unidas.
Porque não civil como era vai para lá. Antônio Assis, para o secretário-geral das Nações Unidas. Eu falei, ele é dos, como é que um por isso, mas bom, cara, eu não me chupa, que vem, vai que eu, bom, cara, vocês. E logo, e perto aquele, logo, e liga, e tá ali, eles tudo lá. Dirigi na semana passada um apelo ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que conhece muito bem a situação na Guiné-Bissau por variedíssimas razões, apelando a uma intervenção firme e consequente das Nações Unidas que ponha fim a este silêncio institucional, que aliás é uma das questões que nos tem vindo a ser colocada a partir da Guiné-Bissau, que é o silêncio das Nações Unidas em relação a este assunto. Dirigi também já uma pergunta prioritária à Comissão Europeia, com o objetivo de aferir com precisão o grau de empenhamento da Comissão na defesa do pluralismo e da democracia na Guiné-Bissau e, acima de tudo, quais as consequências que estes atropelos graves poderão ter nas relações diplomáticas e, sobretudo, na cooperação entre a União Europeia e a Guiné-Bissau. Apelamos ainda à CPLP e à CEDAO para que, de acordo com os seus princípios e valores, atuem com urgência no restabelecimento da ordem democrática e constitucional na Guiné-Bissau. Não poderemos também deixar, obviamente, de apelar ao Parlamento Europeu para que continue a ser a voz, como tem sido, dos que são silenciados na Guiné-Bissau. A nossa passividade, que estou certo não vai acontecer, seria, obviamente, inaceitável. Quero também declarar, em meu nome e em nome da Delegação à Assembleia Parlamentar Paritária OEA-CPUE, a nossa solidariedade a todo o povo da Guiné-Bissau. Estamos ao lado dos cidadãos guineenses na sua luta pela paz, pelo desenvolvimento e pelas regras democráticas. É a nossa responsabilidade garantir que as suas aspirações a um futuro livre e digno nunca sejam esquecidos da nossa parte. Fala vocês, próximo mês, se não come NGS, meu nome é NGS, eurodiputada, doutora Ruti, companhia, gente tem tudo. Meu amigo está na linha ali, né? Eu espero que não é papel para amanhã, cara, que o nome. Eu falo, irmão, vai descansar, português cana se até Guiné-Bissau para cair na mão de França. E fala, tu vai ficar na guerra de jovem deles. Mas que barrade, tu vai jovem na guerra, olha mais na guerra, já não está como na tempo nino. Já não está como a missa de um da Portugal, não quero que nós, Portugal não pertence, França por mais rico, que esse é o problema, fica que ser riqueza lá. Não quero não ser colônia portuguesa, nós somos independentes, que Portugal não fica, aquilo que não tem valor esquerdo. Tá bem? Não quero levar para alguém que tem um tipo de princípios, para ver Mr. Bindi Guiné-Bissau, para estar com a pobre para o outro lado. Tu, eu vou dizer português barrar. Não para barrar, eu tenho razão. Tu vai ganhar certo aquilo. É na intervir na Guiné-Bissau forte. E quanto a inaceitável, silêncio das Nações Unidas cá por você. Só uma máquina que gala ontem. Não, ontem dos domingos sai. Há mais ou menos 20 anos que eu acompanho a geopolítica do continente africano. E falando sobre isso, nunca vi um presidente como Umaru Sissoko Embalo, atual presidente da Guiné-Bissau. Olha que eu conheço presidentes como Bakai Sanhá, da Guiné-Bissau, como também João Bernardo Vieira, que foram presidentes da Guiné-Bissau. Mas ainda assim, ninguém foi como Umaru Sissoko. Mas vou explicar. Umaru Sissoko estava vindo de uma viagem da China, no qual, na volta, ele convocou uma conferência de imprensa, no qual um jornalista perguntou para ele: presidente, quando serão as eleições presidenciais? Já que as eleições presidenciais estavam marcadas para novembro deste ano 2024. Vocês sabem o que é que o presidente respondeu? Vai tomar naquele lugar. Muitos analistas políticos dizem que Umaru Sissoko é o pior projeto para a presidência da Guiné-Bissau. Para mim, é um presidente turista. Ele mais viaja do que fica no seu próprio lugar. O seu governo é marcado por corrupções e até mesmo trocas de farpas entre os próprios ministros e ex-ministros, no qual dizem: olha, você não pode falar nada para mim porque eu tenho um áudio comprometedor contra você. Então, o seu governo praticamente é de fachada. E imagina um presidente mandar tomar naquele lugar um jornalista, sendo que o jornalista cobre ele, e ainda assim a Associação dos Jornalistas da Guiné-Bissau está boicotando o próprio presidente. Este mesmo presidente que inventa um golpe de Estado e destitui o parlamento. Então,
Sissoko é o pior presidente da história da Guiné-Bissau. Eu nunca vi um presidente mandar tomar naquele lugar um certo... Agora eu quero saber de você que é guineense. O que você acha da governação de Omaro Sissoko Embalo na presidência do seu país? Deixa aqui nos comentários, pois o teu comentário é muito importante. E também você que não é guineense, eu quero saber se você conhece um outro presidente no continente africano que tem essas características também, que não prestam para nada e que não fazem com que o continente africano prospere. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Se a voz que estrangeiro, com aquela cintura na pele, vou civil, eu faria, nossa, é a voz que estrangeiro, com aquela cintura na pele, vou entender como é que ali. Eu falei, eles que. Deus. Ela quer ninho, 1 ano e tal na prisão, que é apresentado a nenhum tipo de causa. 1 ano e tal na prisão, Querninho. 1 ano e tal. Que é apresentado a nenhum tipo de lugar. Eu falo como é que crime que cometer, esse que quer cometer e que existe. Até os Querninhos está só assim. Ninguém quer saber